Para nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar fundo no que muita gente chama de a Bíblia do mercado financeiro, o investidor inteligente do Benjamin Graham. E não é exagero, né? De forma alguma. O próprio Warren Buffett, que, dispensa apresentações, leu esse livro com 19 anos e fala até hoje que é, de longe, o melhor que já escreveram sobre o assunto. Sim. E a nossa missão aqui hoje é tentar entender o porquê. Não é um manual de como ficar rico, mas sim de como absorver a estrutura de pensamento e principalmente a disciplina emocional que o Graham dizia ser o segredo de tudo. É fascinante pensar no impacto dele, porque antes do Graham, Wall Street era, uma coisa meio mística, movida a boato, intuição, quase superstição. Um clube, né? Totalmente. E ele chegou e aplicou lógica, transformou o que era um jogo de azar numa profissão de verdade. E essa ideia do Buffett, que vem direto do Graham, é libertadora. Qual delas? A de que não precisa ter um QI de gênio para ter sucesso. O que a gente precisa mesmo é ter um modelo mental que faça sentido e a força para não deixar o pânico ou a euforia botar tudo a perder. É esse mapa que o livro dá pra gente. Então, vamos começar pelo ponto de partida desse mapa, que parece ser o conceito mais básico, mas talvez o mais ignorado de todos. A diferença entre investir e especular. Exato. E a definição dele é cirúrgica, vale a pena repetir. Uma operação de investimento é aquela que, após análise profunda, promete a segurança do principal e um retorno adequado. Análise profunda. Análise profunda. Segurança do principal. E retorno adequado. Ele continua. As operações que não atendem a essas condições são especulativas. Simples assim. Simples assim. Se faltar um desses 3 pilares, você não está investindo, está especulando. Essa parte da análise profunda já descarta 90% do que a gente vê por aí, né? Gente comprando uma ação porque viu num post na internet. Exatamente. E o mais louco é que essa confusão não é de hoje. Ele escreveu isso há mais de 70 anos e a gente continua caindo na mesmíssima armadilha. O livro até cita os anos 90 como a nação da especulação. Tinha aquela imagem dos traders pulando de ação em ação, tipo gafanhotos. Sim, e os anúncios na TV que vendiam a negociação online como a coisa mais fácil do mundo. Lembro de ler sobre um anúncio de um motorista de guincho que era dono de uma ilha porque operava na bolsa. Tinha esse. E o das donas de casa fazendo $1.700 numa manhã, com alguns cliques. A mensagem era sempre a mesma. Mesma. É fácil, é rápido e você é mais esperto que todo mundo. Hoje a gente não tem um motorista de guincho na TV, mas tem um influencer no TikTok prometendo a mesma coisa com cripto ou ação meme. A tecnologia mudou, mas a isca... A isca é idêntica. E qual a consequência real de morder essa isca? De achar que está investindo quando, na verdade, só está especulando? A consequência é que, as chances de você construir patrimônio diminuem drasticamente. E as chances de outra pessoa, geralmente a corretora, ganhar dinheiro, aumentam. Sei. Tem um estudo clássico dos professores Barber e Odean. Eles analisaram mais de 66 mil contas de investidores. E a conclusão? Foi brutal. Os mais ativos, aqueles que compravam e vendiam o tempo todo... Os gafanhotos? Isso, os gafanhotos. Eles tiveram um retorno 6,4 pontos percentuais pior que a média do mercado. Por ano. Uau! 6,4% ao ano. Isso é uma diferença gigantesca no longo prazo. Isso é uma diferença entre se aposentar bem e não se aposentar. E o mais interessante é que, no mesmo estudo, os mais pacientes, os que mal mexiam na carteira... Deixaram quieto? Exato. Esses conseguiram superar o mercado. A lição é contraintuitiva, mas é cristalina. Quanto mais você negocia, menos você guarda. Especulação é um jogo de soma negativa por causa dos custos. Certo. Então, para não cair nesse jogo, Graham propõe um alicerce, uma estrutura de pensamento. Quais são os pilares? São 5 ideias centrais. Juntas, elas formam uma blindagem contra a loucura do mercado. Vamos a elas. A primeira ação não é um código piscando na tela. É uma pequena parte de um negócio real. Você é dona de um pedacinho de uma empresa, com fábricas, funcionários, produtos, e esse negócio tem um valor real, um valor intrínseco
que não tem nada a ver com o preço que aparece na tela a cada segundo. Isso muda tudo. Se eu sou dona de uma padaria, não fico desesperada para vender só porque choveu hoje e o movimento foi fraco. Eu penso no valor do negócio. Perfeito. É exatamente esse o raciocínio. O que nos leva ao segundo pilar. O mercado é um pêndulo. Ele sempre oscila entre um otimismo exagerado, que deixa tudo caro demais, E um pessimismo sem fundamento que deixa tudo barato demais. exato. O investidor inteligente não se desespera com esse balanço. Ele usa isso a seu favor. Vende na euforia e compra no pânico. Exatamente. O que nos leva ao terceiro pilar. O preço que você paga importa. E muito. Quanto mais alto o preço que você paga por um ativo, menor será seu retorno futuro. Parece óbvio, né? Parece. Mas em momentos de euforia, a primeira coisa que as pessoas esquecem. Elas pagam qualquer preço, achando que vai subir para sempre. E como a gente se protege dessa tentação de pagar caro demais? Aí entra o quarto pilar, que é talvez a contribuição mais famosa de Graham. O conceito da margem de segurança, A famosa margem de segurança. que é simplesmente insistir em nunca pagar um preço muito alto por um investimento, não importa o quão bom ele pareça. É comprar algo que você calcula valer R$1 por, digamos, 60 centavos. Esses 40 centavos são sua proteção. Uma proteção contra o azar, os imprevistos. E contra os nossos próprios erros de cálculo. É uma rede de proteção contra a nossa ignorância, no fundo. É uma ótima definição. O que nos leva ao quinto e último pilar que amarra tudo. O sucesso financeiro depende muito mais de como você se comporta do que de como seus investimentos se comportam. O segredo está dentro da gente. Essa ideia é muito poderosa. Se o problema sou eu e não o mercado, como é que eu me protejo de mim mesma? Imagino que ele tenha pensado nisso. E como pensou? A solução dele foi criar uma das metáforas mais brilhantes e úteis da história das finanças. O senhor mercado. Ah, o famoso senhor mercado. É fascinante como essa historinha simples captura uma verdade psicológica muito profunda. Graham pede para a gente imaginar que tem um sócio num negócio. O nome dele é Senhor Mercado. Certo. Só que ele tem um problema. Ele é maníaco-depressivo, completamente instável. Em alguns dias, ele bate na sua porta eufórico, gritando que o negócio de vocês é a melhor coisa do mundo. E aí ele te oferece preços altíssimos pela sua parte. Exatamente. Preços absurdos. Que imagem! É como ter um sócio bipolar. E nos dias ruins? Nos dias ruins, ele aparece em pânico, dizendo que o mundo vai acabar, que o negócio de vocês vai falir, e se oferece para vender a parte dele por uma ninharia. Qualquer preço só para se livrar do problema. A lição, então, é que não se pode levar o humor dele a sério. De jeito nenhum. O investidor inteligente ignora o humor do senhor mercado. Mas ele não ignora os preços que o senhor mercado oferece. Ah, essa é a chave. Essa é a chave. Quando o sócio bipolar está eufórico e oferece um preço ridículo, você pode vender para ele. Quando ele está em pânico e oferece um preço de banana, você compra dele. A questão é, você está no controle, não ele. Você decide se a cotação dele faz sentido ou não. O especulador, por outro lado, deixa o humor do senhor mercado ditar o seu. Uma das mentes mais geniais da história que perdeu uma fortuna. É um caso emblemático. Newton, o cara que decifrou as leis do universo, agiu como um completo amador. O que ele fez? Ele comprou ações, vendeu com um bom lucro, mas depois viu os amigos ficando ainda mais ricos e não aguentou. A ganância falou mais alto. Ah, não. Pois é. Ele entrou de novo no topo da bolha com tudo que tinha e perdeu o equivalente a milhões de dólares hoje. A frase dele depois disso foi: "Eu posso calcular o movimento dos corpos celestes, mas não a loucura dos homens." É a prova definitiva de que ser um bom investidor é mais uma questão de temperamento do que de inteligência. Graham diria que é uma questão de personalidade, não de cérebro. E essa disciplina emocional nos protege de outra grande tentação, as fórmulas mágicas. Aquelas estratégias que prometem retornos fantásticos com pouco esforço. Ele já desconfiava delas naquela época. Totalmente. Ele era extremamente cético. E a história recente está cheia de exemplos que provam que ele estava certo. Tipo, Tem o caso famoso do livro What Works on Wall Street. O autor fez um estudo gigante, testou dezenas de estratégias e publicou as que tinham funcionado melhor no passado.
parecia a prova de balas. E o que aconteceu? Assim que o livro foi publicado, as estratégias pararam de funcionar. Os fundos que ele abriu baseados nessas ideias tiveram um desempenho péssimo, tiveram que fechar. Nossa. Lembro de outro caso, o dos 4 bobos, do site Motley Fool. Era uma fórmula que parecia genial. Parecia, né? Porque era absurdamente específica. A receita era: pegue as 10 ações do Dow Jones com maior dividendo. Dessas 10, pegue as 5 mais baratas. Aí descarte a mais barata de todas. Peraí. Calma que piora. Aí você investe 40% na segunda mais barata e 20% em cada uma das outras 3. Uma loucura. Mas eles diziam que essa estratégia bizarra tinha funcionado por décadas, batendo o mercado com folga. Não dá pra descartar isso como pura sorte, ou dá? Qual é a falha lógica aí? A falha sutil, mas é a mesma que engana muita gente. É a diferença entre correlação e causalidade. Explica melhor. Se você torturar os dados por tempo suficiente, eles confessam qualquer coisa. Ao analisar um volume gigantesco de dados históricos, você vai encontrar dezenas de padrões que funcionaram no passado, por puro acaso. Como aquela correlação entre o vencedor do Super Bowl e a alta da bolsa no ano seguinte? Exatamente isso. Não existe uma ligação de causa e efeito. Não há nenhuma razão econômica para que dividir a taxa de dividendos pela raiz quadrada do preço ou qualquer regra maluca determine o sucesso futuro de uma empresa. Certo. O que o Graham nos ensina é que o desempenho de uma ação depende, no fim das contas, do desempenho do negócio por trás dela. Ponto final. Todo o resto é ruído. Entendi. Então, sem fórmulas mágicas, como a gente coloca os princípios dele em prática? Ele oferece um caminho, um método? Sim, e ele é bem pragmático nisso. Ele divide os investidores em 2 grandes grupos. E a divisão não é por quanto dinheiro a pessoa tem, mas sim por quanto tempo, esforço e interesse ela está disposta a dedicar ao assunto. E quais são os grupos? Ele chama de investidor defensivo e investidor empreendedor. Vamos começar pelo defensivo, que imagino que seja a maioria das pessoas. O que ele busca? O investidor defensivo ou passivo busca 2 coisas: segurança e liberdade. Liberdade de não ter que ficar analisando o balanço todo dia. Faz sentido. Para esse perfil, as regras são bem simples. Primeiro, diversificar. Ter entre 10 e 30 ações de empresas diferentes. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. E que tipo de empresas? Empresas grandes, líderes em seus setores, financeiramente sólidas e, importante, com um longo histórico de pagamento de dividendos. A ideia é se associar a negócios comprovadamente robustos. Certo. Mas, para a maioria das pessoas, Graham admite que a melhor abordagem é ainda mais simples. Comprar cotas de um fundo de índice de baixo custo que replica o mercado e ir aportando a mesma quantia todo mês. Faça chuva ou faça sol. É a estratégia do não tente ser mais esperto que o mercado, apenas seja o mercado. E o outro tipo, o investidor empreendedor. O empreendedor, ou ativo. E aqui a palavra é fundamental. Muita gente ouve empreendedor e pensa em correr mais risco, em ser agressivo. Sim, é a primeira associação que vem à mente. Mas é exatamente o oposto do que Graham propõe. Certo, então o investidor empreendedor se dedica mais. Mas isso não soa mais arriscado? A gente costuma associar esforço extra com tentar dar grande tacada, de alto risco. É uma ótima pergunta. E a resposta mostra a genialidade dele. Para o Graham, o esforço extra do investidor empreendedor serve para diminuir o risco, não para aumentá-lo. Diminuir o risco. Sim, o objetivo desse tempo e pesquisa a mais é encontrar políticas de investimento que sejam, nas palavras dele, inerentemente saudáveis e promissoras, e que, ao mesmo tempo, estejam impopulares em Wall Street. É a busca pela margem de segurança na prática. Encontrar valor onde ninguém mais está olhando. Exatamente. E a estratégia clássica que ele usava e ensinava é o exemplo perfeito disso. Ele procurava por empresas que estavam sendo negociadas na bolsa por um valor menor que o seu capital de giro líquido. Capital de giro líquido. Isso só é técnico. Mas é mais simples do que parece. Imagina que uma empresa venda todos os ativos de curto prazo dela, o caixa, os estoques, o que ela tem a receber. Com esse dinheiro, ela pague todas as suas dívidas de curto e longo prazo. O que sobra é o capital de giro líquido.
Ok, entendi a conta. Graham procurava ações cujo preço de mercado total era menor do que essa sobra. Peraí, isso é como comprar uma carteira que tem R$ 100 dentro, pagar R$ 70 por ela e ainda levar a carteira de graça. Exatamente essa analogia. Você estava comprando o negócio por menos do que o dinheiro que ele tinha em caixa. Era margem de segurança elevada ao extremo. E isso funcionava? Demais. Num estudo de 1957, ele mostrou que uma carteira diversificada com esses papéis super subvalorizados rendeu 75% em 2 anos. Esmagou o mercado. Era uma forma de investir onde, cara, eu ganho, coroa, eu não perco muito. Então, no fim das contas, depois de toda essa conversa, o que fica de o investidor inteligente? Se a gente pudesse destilar tudo em algumas lições centrais. Acho que a primeira é essa distinção fundamental. Saber a todo momento se você está investindo ou especulando. Ter essa clareza já te coloca na frente de 99% das pessoas. A segunda, imagina ter essa estrutura de pensamento, esse arcabouço. Entender que uma ação é um negócio, não um bilhete de loteria, e sempre exigir uma margem de segurança. E a terceira, que talvez seja a mais difícil e a mais importante, é que nada disso funciona sem disciplina emocional, sem a capacidade de olhar para o senhor mercado nos dias de pânico ou de euforia e simplesmente dizer, obrigado, mas hoje não. É aquela ideia de que o comportamento dos nossos investimentos importa muito menos do que o nosso próprio comportamento? Sem dúvida. O risco financeiro, no final do dia, não está nas ações ou nos títulos. Está na pessoa que os compra e vende. Forte isso. É a verdade. Se alguém quer encontrar o maior risco para o seu patrimônio, o caminho mais curto é olhar no espelho. Isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Warren Buffett diz que a ideia central do Graham, essa de comprar notas de $1 por 40 centavos, funciona como uma vacina. Ou ela pega de imediato em alguém, ou nunca mais. A pergunta que fica é, por que um conceito tão simples, tão poderoso e tão obviamente lógico parece ser tão difícil para a maioria das pessoas internalizar e principalmente praticar de forma consistente?